o sabiá que quando canta só tristeza desde o galho onde ele está. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Eu sou Marcos Montanher, acadêmico de medicina e bolsista PIBIS, pela UEM e pela Fundação Araucária. Olá, eu sou Amanda Valderrama, acadêmica de medicina e bolsista PIBEX, UEM e Fundação Araucária. Monteiro Lobato criou a figura do Jeca Tatu em 1914. Com os artigos Velha Praga e Urupês, havia execrado o caboclo como uma figura feia, preguiçosa e predatória. Indignado com o fato de não conseguir pôr em prática na sua própria fazenda as ideias que possuía em relação à modernização da lavoura, ele fez um retrato do típico habitante do meio rural, como sendo um homem preguiçoso, desprovido de ambição e sem ânimo. Sempre preocupado com as questões que envolviam o desenvolvimento nacional, Lobato tomou contato com as pesquisas do Instituto Oswaldo Cruz. E o Instituto Oswaldo Cruz mostrou com maior clareza milhões com chaga, malária, anquilostomose, fraqueza, que só levaram ao povo miséria, atraso, pobreza. Essas pesquisas comprovavam o abandono do interior do país e a disseminação de inúmeras doenças, entre elas a malária e o amarelão, que apresentavam como sintomas a falta de ânimo e o cansaço. Isso fez Monteiro Lobato rever sua concepção sobre o caboclo. Então, o grande escritor, compenetrado por fim, ao analisar os dois lados, do Jeca, o bom e o ruim, concluiu que o caboclo não é assim, está assim. A partir daí, passa a ser um dos maiores estimuladores das campanhas a favor do saneamento. Com isso, deixou seu discurso do racismo científico de outrora para abraçar a tarefa de sensibilização pela saúde pública. Com o intuito de afirmar ainda mais o seu posicionamento, o escritor se une com seu amigo farmacêutico chamado Cândido Fontoura, que em 1910 havia inventado um dos medicamentos de maior sucesso na história do Brasil, o biotônico Fontoura. Lobato criou um almanaque que ficou popularmente conhecido como Almanaque Fontoura, que era distribuído gratuitamente nas farmácias e continha noções básicas de higiene, saneamento, historinhas e atividades recreativas para crianças, além da publicidade a favor do medicamento. Voltado principalmente para o público infantil, foi através do personagem Jeca Tatuzinho que conseguiu, em 1982, alcançar a marca dos 100 milhões de exemplares distribuídos, tornando-se assim a peça publicitária de maior sucesso no Brasil. Infectado com o amarelão ou não, o Jeca Tatu sobreviveu. Imortalizado no cinema em 1959 por Amácio Mazzaropi, ele é ainda hoje um dos personagens mais representativos da cultura popular brasileira. Sem ter receios de errar, sob este teto de anil, digo com convicção que, retratado o perfil, o infeliz Jeca Tatu tem a cara do Brasil. Brasil que graça apático pelo seu braço cruzado. Brasil caboclo, onde sofre um povo hospitalizado. Brasil analfa que vota, subserviente e errado. Para falar sobre o Jeca Tatu, contaremos com a palestrante Maria Cristina Gomes Machado, doutora em Filosofia e História da Educação pela Universidade Estadual de Campinas, possui graduação em Pedagogia e mestrado em Fundamentos da Educação, ambos pela Universidade Estadual de Maringá, realizou estágio de pós-doutorado na área de Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente é professora titular na Universidade Estadual de Maringá, onde trabalha desde 1990. Seja bem-vinda, professora. A palestra é sua. Muito obrigada. Hoje nós intitulamos a nossa conversa Jeca Tatu, Lições de uma Personagem Brasileira. Monteiro Lobato foi o criador dessa personagem,
nasceu em 1882 e falece em 1948. O objetivo da nossa conversa é discutir a criação dessa personagem Jeca Tatu por Monteiro Lobato, ao mesmo tempo que é inevitável, que a gente não pode separar o criador da sua criatura, nós iremos analisar a importância histórica da obra lobatiana. Alguns dados históricos são fundamentais para que a gente possa contextualizar o trabalho do Monteiro Lobato, o percurso que ele percorreu para criar, né, o conjunto da sua obra, tanto a infanto-juvenil quanto a obra de adulto. Nós conhecemos pouco da obra lobatiana. Nossas discussões maiores são sobre a literatura infanto-juvenil e a obra mesmo Urupês do Jeca Tatu, Conto Negrinha, e que são usados, né, nos materiais escolares. Monteiro Lobato, ele nasce no estado de São Paulo, em 1882, como eu falei. O estado de São Paulo, ele se dedicava à produção cafeeira no entorno da capital do estado, né, paulista, que vai ter um incremento no seu desenvolvimento industrial e urbano no início, né, da República, que compreende a passagem do século XIX para o século XX. E esse contexto, né, em que o Lobato começa a participar como estudante da vida nacional, o país passa por muitas transformações. É instaurada a República, em 1889, e que marca a queda, né, do regime imperial. E na construção desta nova nacionalidade, agora em bases republicanas, há uma crítica ferrenha a todos os encaminhamentos, ações, à política realizada no governo imperial. É importante a gente marcar que a mudança mais drástica, que vai exigir, né, todo um repensar de formação, de participação da população na vida nacional, foi marcado pela abolição da escravatura em 1888. O primeiro surto industrial e o estabelecimento de uma política migratória vai marcar esse crescimento, né, das capitais em especial, na tentativa da gente angariar mais braços, né, para a lavoura. E o Monteiro Lobato, ele herda, em 1911, as terras do seu avô, que era o Visconde de Tremembé. Eram mais de 2 alqueires de terra. E ele vai ser anunciado no período imperial, que era a falta de braços para o trabalho na lavoura, visto que a produção cafeeira se baseia fundamentalmente na mão de obra pessoal. É a pessoa que tem que estar lá fazendo todo o trabalho de plantio do café, da colheita, do processamento dos grãos. E a gente já tem todo um debate, desde o período do Império, que a gente pode verificar nos relatos, né, nos anais dos congressos agrícolas realizados em 1870. Um congresso é realizado a pedido do governo geral no Rio de Janeiro. Os fazendeiros do Nordeste, eles vão se reunir em Recife e vão escrever lá quais seriam as maiores dificuldades que a lavoura nacional enfrentava. E uma dessas grandes dificuldades está a falta de braços para o nosso trabalho agrícola. Como trazer o trabalhador para o processo produtivo? Por quê? Porque no momento da abolição, a gente tem aproximadamente 1,5 milhão de escravos no país, numa população de 6 milhões, 7 milhões. Então, você tem uma grande população nacional, estimada no final do
do Império em torno de 4,5 milhões de habitantes que não estariam inseridos no mercado produtivo, que viviam de trabalhos temporários, biscates. Por quê? Porque com a escravidão que se instaurou no país, a gente pensava que trabalho era coisa de escravo. E o homem livre não se sujeitaria a ele e, ao mesmo tempo, levava uma vida baseada numa economia de subsistência. E o caboclo representaria este trabalhador nacional, este homem nacional, já que ele está fora do mercado produtivo, que vivia à margens, né, da grande propriedade de terra, os latifúndios, e eles permaneciam lá com a posse da terra, mas sem ter um certificado de propriedade. Eles podiam ser expulsos a qualquer momento, mas o pai morou, a mãe morou, e aí este homem ele não vai se submeter ao mercado de trabalho e também não vai constituir aqui no país o mercado interno, porque ele não consome. Ele tem uma economia de subsistência. Então, o Monteiro Lobato vai enfrentar, no momento de colheita de café, várias dificuldades. Não encontra trabalhador que o possa trabalhar na colheita, em 1914. E aí ele olha, né, fazendo também a crítica à nossa imprensa, que há muitas notícias dos jornais falando da Primeira Guerra Mundial, mas ninguém fala, né, da dificuldade que a gente está vivendo no país com a crise. E o ponto, vamos dizer assim, maior foi que o caboclo, vizinho da sua propriedade, havia posto fogo na mata para colher, né, madeira, e aí ele estava duplamente indignado. Primeiro, porque se desvastava a natureza. Segundo, que causava um prejuízo econômico para ele. E ele se mobiliza dizendo, é preciso que a gente olhe para o nosso país, que a gente perceba que a gente precisa fazer mudanças no sentido do desenvolvimento nacional. A nossa agricultura ela era feita na base, né, primitiva, segundo Monteiro Lobato, porque você não usava arado, não usava adubação e, portanto, se produzia exaurindo a terra, sem devolver para a terra os nutrientes necessários para que você pudesse aproveitar. Então, ao invés de melhorar com a ciência a terra que está sendo cultivada, a tendência nacional era buscar novas terras, ao invés de tratar aquela terra que já tinha lá. E, neste contexto, então, ele olha para o trabalhador nacional e imagina que aquela figura seria uma figura que precisava ser combatida. Seria uma figura que precisava ser transformada. E, para isso, Velha Praga, ou Urupês, toma um certo tom de denúncia, de que é preciso fazer alguma coisa pelo homem nacional. E essa personagem, portanto, ela marca, né, a caricatura desse caboclo brasileiro que vivia à margem da vida social e levava, né, uma vida de bicho. É assim que o Monteiro Lobato diz, porque ele sofre todas as intempéries da natureza e vive com muito pouco. Ele só produz hoje o que vai comer amanhã. O Jeca Tatu era representado como o caboclo, que morava em uma casinha de sapé, fraco e feio, assim como todos os membros de sua família. Ele estaria sempre de cócoras, pés no chão, a pitar seu cigarro de palha com a pele amarelecida, sempre evitando esforços de qualquer espécie, porque para ele nada paga a pena. Tudo exigiria muito trabalho e o Jeca não se submeteria. Esse caboclo, né, que ele vai desenhar, ele escreve os seus contos para o jornal Estado de São Paulo, em 1914. Eles serão amplamente difundidos por outros jornais dos diferentes estados da federação. E depois ele publica na forma de livro, o Urupês,
com esse título, onde ele reúne diversos contos que ele produziu ao longo de sua carreira, e ele vai mostrando que o urupês seria, né, aquela planta que se enrosca na outra com cipó e vai sugando a seiva até levá-la à morte. E o urupês, publicado na forma de livro, ele vai alcançar uma tiragem e provocar um debate intenso nas capitais do Brasil. Na campanha política do Rui Barbosa, ele toma conhecimento da obra do Monteiro Lobato e, num discurso que ele faz em São Paulo, em 1919, ele cita que o Jeca Tatu ele é mantido na sua condição de subserviência, pobreza e miséria. Por quê? Porque ele teria uma utilidade para os grandes proprietários de terra, porque ele votaria nas eleições. E isto alimentava o sistema de voto de cabresto do período e o sistema de apadrinhamento, né? De fortalecimento do padrinho a quem você deve muitos favores e que seriam cobrados a cada eleição. Então, o Rui Barbosa ele vai dizer, olha, é preciso que a gente perceba que o Jeca Tatu é um homem nacional que precisa ser educado, que precisa de saúde, que precisa de atenção por parte do Estado. E ele vai usar isso como mote da sua campanha política. O Rui Barbosa já era um político consagrado e conhecido no período. Com isso, ele traz a obra do Monteiro Lobato até um alcance nacional. E aí, o Jeca Tatu e o Monteiro Lobato, né, vão se tornar conhecidos. Por isso, a ilustração do nosso slide mostra, né, uma caricatura do período do Rui Barbosa, né, de fora, vindo de navio ali, como no momento do descobrimento, descobrindo o Jeca Tatu, descobrindo essa população nacional que estava à margem da vida social. O Jeca Tatu não era necessariamente um escravo. Depois da abolição, a gente vai ter alguns escravos que vão viver nessa condição de estar... são poceiros, são pessoas que vivem nos lugares, né, próximo dos vilarejos, mas eles não vão se dedicar a uma cultura regular. Eles produzem para sua própria alimentação. E aí o Monteiro Lobato, né, vai esculachar, e aí ele é muito criticado porque ele faz uma desvalorização total nesses primeiros contos da figura desse caboclo nacional, mas depois nós vimos na introdução, feito pelos nossos colegas estudantes, que essa visão do próprio Monteiro Lobato vai se modificando. E aí o que a gente vai observar é que nós teremos um ciclo que se estabelece de antagonismo entre o caboclo nacional e a figura do imigrante, ao mesmo tempo que nós temos a presença, né, do escravo liberto no país. E você precisa pensar isso como uma forma de educar esta massa para que ela pudesse se assumir, vamos dizer assim, os princípios da República e contribuindo para o nosso desenvolvimento econômico. Mas, ao mesmo tempo, apesar desse crescimento, né, do processo de industrialização, a nossa economia continuava agrária e o café era o produto mais produzido e exportado pelo país. A gente já começa com uma crise aguda da produção cafeeira em 1907, né, com o Acordo de Taubaté, e você passa a precisar de subsídios do governo federal para a manutenção dessa produção. E o Monteiro Lobato era um defensor da industrialização, da nossa diversificação econômica, e, ao mesmo tempo, para isso, ele vai dizer que a gente precisa de uma mão de obra qualificada. Ele vai defender a criação de escolas técnicas, vai mostrar que a gente tem muito trabalho, né, que depende
de mão de obra e o Brasil não tem, que são os trabalhos com ferro, com couro, com madeira. O próprio um sapateiro era um problema difícil para ser resolvido naquele contexto. O principal objetivo do Monteiro Lobato, no que dizia respeito às suas terras, era torná-las rentáveis, por meio de projetos atrevidos. Ele buscava a modernização da agricultura. Ele importou cabras, galinhas e porcos para melhoria genética, né, desses animais. Ele plantou café, milho, feijão, tentou até fazer o melhoramento genético para melhorar a sua criação, porque o Monteiro Lobato era um leitor voraz, com uma formação autodidata, e ele, como fazendeiro, ele se entregou de corpo e alma, né, na produção agrícola. Mas ele vivenciou uma crise geral, né, devido à guerra, não conseguiu vender com a sua produção de café, e ele abre a primeira falência, porque ele vai falir várias vezes na sua vida, que ele se obriga a vender a propriedade que ele herdou em 1917, e aí ele se muda para São Paulo e vai se envolver com a edição da revista brasileira, e, ao mesmo tempo, ele funda uma editora para a produção dos seus próprios livros, né? No entanto, então, em um plano geral, as terras dele eram pouco rentáveis e não produziam em larga escala. E ele criou, então, esse problema, né, com a produção do café. A situação, vamos reiterar aqui, das terras da fazenda de Lobato, ela tinha íntima relação com o trato oferecido a elas pelo trabalhador rural, que é a queima do solo para limpeza, que levava ao desgaste, né, daquela terra, além, como nós já vimos, da guerra e da política econômica, que desfavorecia os fazendeiros. Outro fator identificado por Lobato como um empecilho para a sua produção, a gente volta no ponto inicial nosso, que era o trabalhador rural. Como tornar esse trabalhador produtivo? E Lobato volta o seu olhar para o caboclo e percebe que ele não parecia nada com a figura, né, que era ilustrada por diversos autores da literatura do período, que se caracterizava pelo romantismo. Nós temos uma pintura muito interessante do caboclo, como alguém forte, pensativo, que está lá na Pinacoteca do Estado, a gente encontra essa pintura, que está sentado na porta da sua casa, pensando, né? E o Monteiro Lobato vai dizer que é o contrário, que a gente precisa parar de idealizar um Brasil que não existe e olhar para o nosso país, um país em que a formiga come tudo, um país em que você não tem investimento nenhum na modernização, seja de estradas, pontes, né, nossos portos todos abandonados, e ele vai aí dialogar muito diretamente com o Gonçalves Dias, né, com a canção do exílio, que fez muito sucesso no contexto, que era a ideia pós-independência da gente criar, né, um espírito nacional do brasileiro. E aí o Gonçalves Dias dizia, né, nossas terras têm palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E o Monteiro Lobato vai dizer, gente, olha para que é o nosso país. Tem miséria, tem pobreza. Como a gente pode pensar, né, que o nosso país é rico? E aí ele faz uma crítica aos seus contemporâneos, especialmente por uma literatura, né, ligada ao romantismo, e vai defender a produção de uma nova literatura. E essa literatura ela deve se voltar para os problemas do país. Ela deve olhar para nós como nós somos, porque para ele, só com um bom diagnóstico da realidade é que seria possível você encaminhar as mudanças. E aí ele cria, como já foi citado aqui por 2 vezes, né, o conto Velha Praga.
e uma das suas personagens mais conhecidas e marcantes da literatura brasileira do período, Jeca Tatu. Na sua obra, ele vai nos dizer que ele deu esse nome para o Jeca Tatu em função de um menino que ele conheceu, que se chamava Jeca, que vivia entre a fazenda do seu avô e a cidade de Taubaté, neto de Dona Donana, e ela sempre dizia que ele precisava conhecer o neto, que o neto era maravilhoso, que ia brincar. Quando ele conheceu o menino, ele achou o menino muito magro, o menino se escondeu atrás da avó, que era muito tímido, e aí o nome do Jeca, né, que para o Monteiro Lobato foi marcante, porque ele esperava brincar com o menino, e o menino, por timidez, não brincou, ficou com ele. E o Tatu, porque o Tatu ele escava, ele fica, vamos dizer assim, fora daquele contexto de realidade que é a vida na cidade, uma vida industrializada, moderna, né? Então aí ele compôs esse nome, Jeca Tatu, que para ele lhe rendeu, né, muito espaço e conhecimento. Por quê? Porque essa obra vai gerar uma polêmica, né, por despir o caboclo de tudo que encobria sua situação, para mostrar uma figura que ninguém conhecia. Ou, se a conhecia, a romantizava, escondendo e falseando a realidade, né, em que ele se encontrava. Ao apresentar essa realidade do caboclo brasileira, ele inicia algo novo, priorizando as coisas do país, nacionalizando a nossa literatura e tornando esse caboclo, né, um símbolo do Brasil, como aquele representante mesmo da nossa realidade. Eu já citei aqui que ele vende a sua propriedade em 1917, mas ele não se afasta com essa venda das terras do caboclo, porque o Jeca volta a ser, né, o ponto central na vida do Monteiro Lobato. Que aí, Monteiro Lobato, investigando um pouco a situação, ele se envolve, né, num movimento nacional que é o saneamento, e para isso ele escreve uma obra que é Mister Slang, que é uma, e a outra é o Problema Vital, em que eles discutem, né, qual seria os principais problemas da sociedade brasileira. E aí ele mostra, né, os artigos desta obra, Problema Vital, que se liga à ação do Oswaldo Cruz, já citada aqui no início da nossa conversa, os 17 milhões de opilados que a gente tinha no país, os 3 milhões de papudos, 10 milhões de empaludados, e aí é que ele vai fazer esse diagnóstico mostrando que a gente tem um déficit econômico que estaria relacionado a este déficit de saúde da nossa população, que fazia com que a gente mantivesse, né, os nossos trabalhadores em pobreza absoluta, com uma exploração sem que ele tivesse uma condição de melhoria de vida. E os médicos sanitaristas começam a expor a verdadeira realidade do país, como um país tomado por doenças que poderiam ser as responsáveis pela nossa anemia econômica. E na obra, Monteiro Lobato vai dizer que o trabalhador brasileiro ele não rende na produção, se comparado com os trabalhadores, né, com os imigrantes que aqui chegam, ou os trabalhadores argentinos. E aí é que ele vai se mostrar que é preciso políticas públicas de atenção a essa população. Para ele, né, um país com trabalhadores doentes teria um baixo crescimento na economia. E por ser um país essencialmente rural, cuja economia girava em torno do café, a saúde dos trabalhadores rurais era a garantia para um forte desenvolvimento econômico. Jeca não é assim, Jeca está assim. Essa é uma frase que o Monteiro Lobato repete várias vezes na sua obra, e ele vai marcando que esse Jeca precisa, pois, de cuidados. E aí entra, né,
a campanha política, também já citada no início da apresentação desse vídeo, de que o Jeca Tatu, ele não vai para o trabalho porque ele está doente. E, Jeca, por que você não trabalha? Pergunta Monteiro Lobato, o autor de Urupês, a Jeca Tatu. E o Jeca responde: não é preguiça, seu Lobato, é uma dor na cacunda, palpitação, uma canseira que não acaba mais. Sim, eu sei, Jeca amigo, sofres de amarelão ou opilação. Tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie, e essa bicharia que te faz papudo, feio, molengo e inertes. Só tem um remédio específico do amarelão, que é o biotônico Fontoura. Essa aqui é um quadrinho, né, que representa o almanaque Fontoura, que vai circular para o país na tentativa de fazer a propaganda da medicação para que você combata, né, as verminoses e o amarelão no país. É interessante que na obra Problema Vital, o Monteiro Lobato vai fazer menção a uma pesquisa feita na cidade de, acho que é Iguape, que tem 3.000 habitantes, desses 2.750 teria mais do que 3 tipos de vermes. Para ilustrar bem para nós, né, como essa questão é uma questão preocupante. E como, né, o escravo vai ser deixado de lado, expulso das propriedades, ou ele vai, afinal de contas, né, sofreu todo o percurso da escravidão, ele vai, vamos dizer assim, ele vai ser empurrado, né, para as margens das grandes cidades, morando nos cortiços e favelas. A Luísa Azevedo vai fazer uma boa ilustração para nós, pela literatura, dessa situação do homem nacional. E o imigrante vai ser, vamos dizer assim, estimulado a vir para cá, para que a gente possa melhorar a nossa produção. E aí vem um preconceito, né, racial também, que é um movimento internacional, que coloca de que, né, a miscigenação teria gerado um homem nacional de menor inteligência, preguiçoso, indolente, né, muito incapaz de reagir, o que não é verdade. A gente vai ver relatos do século XIX de movimentos de resistência por parte dos próprios escravos e dos trabalhadores que estavam à margem da propriedade, né? A própria não trabalho já era uma forma de crítica a esta exploração que sofriam naquele contexto. A gente tem que lembrar que a escravidão no Brasil, ela foi realizada de forma gradual e, portanto, de longo prazo, e ela vem acompanhada de uma legislação que impede a propriedade da terra e, ao mesmo tempo, né, se proíbe a vadiagem com o Código Civil criado em 1850. Isso faz com que você obrigue essa população a ir para o trabalho, mas sem dar a ela a posse da terra. Ela vai ter que estar sempre, né, numa situação de exploração. E, ao mesmo tempo, havia uma promessa, já depois de 1870, no período do Império, de extensão de uma escola para todos. A República vai dar mais espaço para isso, com a oferta de uma escola primária obrigatória, gratuita, laica, mas é um projeto que não se construiu dentro daquilo que havia sido previsto, e nós vamos encontrar ainda na virada do século XIX para o XX, uma média de 80% da nossa população analfabeta. E a escravidão, ela foi sendo abolida aos poucos, né? Nós temos a Lei do Ventre Livre, em 1871, a Lei do Sexagenário, de 1885, e a abolição total em 1888, sem que fosse feito nenhum projeto, né, de amparo para esta população que vai ter que se virar. E, ao mesmo tempo, né, a gente percebe que há um esforço de criação de um sentimento nacional, de formação desse trabalhador para que ele servisse aos interesses dos
dos latifúndios, dos grandes proprietários de terra, que as nossas escolas vão sempre assumir o discurso de que o trabalho enobrece, o trabalho é importante, porque a persuasão com a abolição da escravatura não vai ser mais feita à base do chicote, e sim é uma persuasão moral. A pessoa tem que se sentir péssima se ela não está trabalhando, né? E isso faz gerar em nós um sentimento de que a gente não tem direito a férias, a gente não tem direito ao ócio, né? Quando o ócio ele é muito criativo. Já tem um sociólogo do trabalho na Itália que vai mostrar para a gente que durante o ócio a gente produz muito. A gente pensa, a gente cria, a gente projeta. E isso é uma grande capacidade, né, da humanidade, a capacidade de criar, de produzir, de fazer diferente. O Jeca Tatu, ele passou na obra do Monteiro Lobato a ser não só a figura nacional, mas ele vai ser o representante, né, de inúmeras campanhas pelo saneamento do país que tiveram, né, estreia naquele contexto. No conto Jeca Tatu, a Ressurreição, é possível observar essas duas fases da personagem, porque o Monteiro Lobato começa criticando, denunciando, né, essa figura como indolente, preguiçosa, aquela que só é capaz de sobreviver comendo milho, uma rocinha muito pequena, e os milhos dão pouco graúdos, e ele vive da mandioca, que a mandioca era sem vergonha, porque ela dava o ano inteiro, não exigia grandes cuidados. E, sem isso, ele não tinha os nutrientes necessários, né, para a sua saúde. Mas ele também não produziu só esta obra do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato não produziu só esta obra, né, sobre o Jeca Tatu. E aqui eu quero mostrar que esta figura do Jeca Tatu e o projeto que o Monteiro Lobato tinha na cabeça dele para desenvolvimento nacional, ele apresenta também na literatura infantil, que ele inaugura em 1921, escrevendo, né, várias histórias sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, imortalizando personagens que a gente conhece de programas televisivos, um pouco da literatura que circula por aí, uma literatura discutível, que a gente precisa sentar e olhar ela com cuidado, porque ela é uma literatura datada, ela é produzida na década de 20, mas ela, vamos dizer assim, ela tem a importância histórica que a gente precisa considerar. Por quê? Porque a gente precisa ver até como Monteiro Lobato inaugura um outro olhar para o país, um outro olhar para a criança, num contexto em que a gente se voltava e consumia muito uma literatura internacional. Eu fiz esse trabalho de análise da literatura infantil do Monteiro Lobato e do próprio personagem Jeca Tatu na minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 1993. Nem é bom a gente lembrar muito dessas datas, porque aí vai parecer que a gente já está na hora da aposentadoria, né? E a gente está sempre adiando. Mas, de qualquer modo, esse meu trabalho, ele é um trabalho muito importante para mim, na minha formação, que era a gente tentar olhar, primeiro, para um texto literário. Eu sou da educação, então, para nós, isso era uma novidade. Mas a gente poder perceber que a literatura, a pintura, a imprensa, elas são fontes fundamentais que falam de nós, da nossa história, da história do nosso país. Por quê? Porque elas são criadas, e aí qualquer texto do Machado de Assis é fundamental para a gente conhecer um pouco mais do que é o Brasil no final do Império e no início da República, ou mesmo José de Alencar, ele vai marcar um período vamos dizer assim, de criação de um sentimento de nação, de ser brasileiro, com valorização do indígena e do mundo nacional, embora ele fosse muito conservador, né? Ele, por exemplo, foi contrário à abolição do ventre livre, porque ele acreditava que a gente
não poderia fazer abolição naquele contexto, porque a gente teria muito problema na agricultura, porque faltaria braços. E ele dizer que é preciso pensar bem, né, para, antes disso, indenizar os proprietários de terra, porque o escravo era visto como uma propriedade. Ele era um investimento do senhor. E isto é uma questão que os defensores, depois da abolição da escravatura, vão, né, fazer muitas críticas ao José de Alencar. O Monteiro Lobato criou todo um mundo de fantasia e imaginação com outras personagens além do Jeca Tatu. Emília, Narizinho, Pedrinho, Visconde de Sabugosa, Dona Benta, Tia Anastácia, Saci. Ele organiza, na década de 20, uma enquete feita pelo jornal O Estado de São Paulo. Eu tenho em casa o fascículo, é maravilhoso, ficou um livro de umas 600 páginas, que o Monteiro Lobato faz um desafio pelo jornal. E ele solta uma manchete assim: quem viu ou ouviu falar de assombração, do Saci Pererê no país, que me escreva contando a sua experiência. E aí os relatos vinham assim: eu não vi o Saci, mas eu vi a mula sem cabeça. Eu não vi o Saci, mas eu vi a Cuca. E a partir daquele material que ele compila, ele, vamos dizer assim, ele tem toda uma base ali para mostrar o nosso folclore. E isso foi uma das grandes contribuições do Monteiro Lobato, que trouxe, né, para a nossa história, né, tudo aquilo que estava desorganizado e esparso. E ele vai incluir depois essas personagens que ele encontra na sua literatura infantil. E o Jeca também está presente na literatura infantil, de várias formas, e ele mostra, né, porque depois ele vai se debruçar sobre a campanha de ferro e petróleo, para o desenvolvimento da nossa indústria. E ele vai fazer isso depois que ele foi morar nos Estados Unidos, em 1927, trabalhando como adido comercial no governo do Washington Luiz, e ele vai olhar para os Estados Unidos, vai ficar maravilhado com o desenvolvimento econômico daquele país, vai mostrar que qualquer homem rural dos Estados Unidos sabe ler e escrever, que tem uma vida confortável, mesmo morando no campo, que produz a sua própria eletricidade, que já tem seu liquidificador, os eletrodomésticos, e isso é importante para eles, porque isso tudo configura, né, e constrói o nosso mercado interno. Porque se você vai produzir, você precisa quem compre, quem consome. E nesse sentido é que o imigrante seria melhor do que o homem nacional, porque o imigrante tem o hábito de comprar a banha enlatada, o molho o extrato de tomate já também enlatado, a massa, né, que é o macarrão pronto para alimentação, diferente do nosso homem nacional, que vive daquilo que está no seu entorno. Uma caça, uma pesca esporádica, derruba, né, um palmito na mata e destruindo assim a natureza. E aí o Monteiro Lobato, né, passa a se dedicar a essa produção de ferro e petróleo. Por quê? Porque o ferro é a matéria-prima para a máquina, para a indústria nacional. E o petróleo era a energia que a movia. E aí ele entra na campanha de tentar criar o petróleo aqui mesmo. E por isso ele vai até preso, porque ao fazer a denúncia, né, da nossa entrega do nosso petróleo para as companhias internacionais. São duas, mas eu só me lembro da Shell agora. E como esta mudança, né, com a descoberta do petróleo, com a industrialização, ela podia trazer dinheiro para a construção de escolas, hospitais, cinemas, mudando, né, a cidade, a vida do homem nacional, ele escreve o Poço do Visconde, que para mim é a obra assim, que mais mostra o que o Monteiro Lobato buscava construir para a sociedade nacional.
E ele vai deixar para a gente uma obra, né, muito importante sobre este homem nacional, explorando também outros temas, como história do mundo para as crianças, vai buscar conteúdos universais, porque para Monteiro Lobato, a criança ela não é uma adulta em miniatura, ela é alguém que imagina, que pensa, que precisa pensar todos os problemas do país, mas numa linguagem adequada a ela. E, portanto, ele vai tratar, né, a criança como criança. Não há idade para você aprender, como diria já Epicuro, não há idade para você se tornar filósofo. Em todas as idades somos capazes de aprender de tudo. E, portanto, ele vai trabalhar com a história universal e, ao mesmo tempo, com os problemas nacionais. Ele vai trazer as histórias da tia Anastácia, onde ele explora o folclore nacional, mas ele também vai trabalhar com histórias da Grécia, por exemplo, com a reforma da natureza, a história do Minotauro, os 12 trabalhos de Hércules, que são os temas mais variados. O Monteiro Lobato, ele é uma figura sempre polêmica, desde o momento que ele entra, né, na vida nacional, porque ele toca em temas que não são convencionais. Tanto que, na sua obra, a casa é mantida por uma avó. Essa avó mora no sítio. E não é uma avó qualquer, ela é velhinha, sim. Ele vai dizer, mas ela é muito inteligente, ela conhece a ciência e ela cuida das crianças. Então, ele já faz uma crítica a uma família convencional, de pai e mãe. Durante toda a sua obra, ele critica a escola do seu tempo, porque ela é uma escola que não trabalha com a criatividade com a criança, não desperta o interesse, faz com que a criança não tenha imaginação, porque ela tem que decorar e repetir a lição. E aí ele se aproxima do movimento escolanovista no seu contexto, que vai trazer a experiência da criança como um ponto fundamental de aprendizagem, que tem que partir da curiosidade infantil. E aí Pedrinho vai ter uma fala dele que ele diz, meus pais estão enganados se acham que eu aprendo na escola, mas eu só aprendo nas férias, com a dona Benta. Porque a avó, sim, sabe ensinar sem cacetear, porque ela faz eu aprender brincando, eu aprender com prazer. E aí ele vai discutir temas muito importantes, por exemplo, como a ciência. Na Reforma da Natureza, a Emília, que é uma personagem, que é uma boneca, portanto, a Emília toda irreverente, tudo que tiver de errado para fazer, quem faz é a Emília, porque ela não obedece regra, ela não foi educada. Ela seria assim, o oposto da Narizinho do Pedrinho, que tem educação. E a Emília resolve corrigir as coisas que estão erradas na natureza, como, por exemplo, onde já se viu a melancia descer no chão, está totalmente suja, é preciso pôr a melancia para o alto, para ela ficar limpinha, quando você fosse pegar. Outra coisa, pôr uma torneirinha na teta da vaca, porque era muito difícil tirar o leite de manhã, ela achava aquilo que desperdiçava também. E aí, né, ela vai fazendo todas as mudanças que ela acha que a natureza precisa. E o Monteiro Lobato vai, com a personagem Dona Benta, dizer que não, que a natureza ela existe independente do homem. Nós é que usamos. E, portanto, ela não foi feita para o nosso conforto. Ela foi feita pelo seu próprio funcionamento, porque daí gera confusão. O bezerro não pode se alimentar, o Visconde senta e a melancia cai na cabeça dele, mostrando um pouco, né, como a gente precisa, por exemplo, respeitar a natureza, não fazer grandes modificações. Na chave do tamanho, ele vai reduzir a humanidade a coisas pequenininhas como uma mosca, para mostrar como nós somos insignificantes frente à grandiosidade da natureza, né? E este autor, ele produz um olhar sobre o país naquele contexto histórico.
É claro que a gente tem questões deles que a gente pode questionar, dialogar, rever. Uma dessas questões é como ele trata a presença do negro na sociedade. No meu entendimento, o Monteiro Lobato está mostrando como o negro é tratado. E toda vez que ele faz um serviço de denúncia, porque ele mostra o desrespeito para o negro numa situação melhor, ele vem e vai mostrando, não, somos todos iguais. Todos precisamos de espaço na sociedade. Então, ele tem muitos momentos da obra dele que ele choca. Mas eu acredito que esse era o objetivo dele. Era provocar um olhar para que se questionasse a realidade e se tomasse uma posição diferenciada. E o Jeca Tatu, nós já vimos, ele segue esse mesmo caminho. Ele também faz uma denúncia escrachada do Jeca, que é aquele que ficou de cócoras, né? Vem a abolição da escravatura, o Jeca está de cócoras, vem a proclamação da República, o Jeca está de cócoras, e o Jeca precisa se modificar. Para isso, o apoio do Estado seria fundamental. E essa figura do Jeca Tatu, ela fica muito no nosso imaginário, mas ela também será, vamos dizer assim, eternizada, já pensando num outro contexto, num outro cenário, que é pelo cinema nacional, e, portanto, né, o Jeca Tatu também vai fazer parte desta história, a história do cinema, na obra do Mazzaropi. O primeiro filme, que é um filme que a gente explora muito para conhecer o Jeca Tatu, é o filme Jeca Tatu, que tem mesmo esse título, que é um dos filmes mais conhecidos, né, do Mazzaropi. A direção é do Milton Amaral, o roteiro é do Milton Amaral e do Monteiro Lobato, a partir da leitura do Lobato, não do Urupês, naquela fase que ele destrói, vamos dizer assim, a figura do Jeca Tatu, mas o Jeca Tatuzinho do medicamento biotônico Fontoura. No elenco desse filme, nós vamos encontrar o Mazzaropi, o Amácio Mazzaropi, que nasce em 1912 e falece em 1981. Também ele é de Taubaté, no estado de São Paulo, né? Falece aos 69 anos. Trabalhou no circo, montou, né, uma companhia de teatro, depois se dedicou ao rádio, TV, né, e a Geni Prado e o Roberto Durval como elenco principal. Jeca Tatu, neste filme, ele é tratado como um caipira preguiçoso e simplório, mas que tem a sua propriedade ameaçada pela ganância de um latifundiário. É um filme produzido em 1959, né, com 95 minutos. Ele entra como um dos principais filmes da comédia nacional. Foi produzido pelas próprias produções do Mazzaropi, né, e as filmagens dele ocorrem em Pindamonhangaba, na fazenda Sapucaia e Curupituba, cedidas, né, pelo Cícero da Silva Prado. Para a gente ilustrar o que nós estamos falando do Monteiro Lobato, assistir esse filme é fundamental. Eu garanto que, além de boas gargalhadas, nós vamos poder pensar, né, sobre o homem rural. Mas se engana você se esse Jeca não tem esperteza. Mas ele vai mostrar muito, né, da pobreza desta figura nacional. Ele mostra, então, o Jeca numa zona rural do interior de São Paulo, com uma mulher e filhos, com muitas dívidas na venda, porque ele precisa, né, pegar coisas para sua alimentação e os preços vão só aumentando, e ele vai pagar essa dívida como parte de sua terra. Mora numa casinha de sapê, sonha com uma vida melhor e, para isso, no filme, ele almeja, né, ir para Brasília, que na década de 60 ela vai ser inaugurada, mas no processo de construção ela atraiu muitos trabalhadores nacionais. É importante lembrar também que esse período da década de 50
ela marca, né, o período já do êxodo rural, e, portanto, os movimentos de campo, eles não dão conta de segurar o trabalhador no campo, que vai, vamos dizer assim, culminar num êxodo total na década de 1970, na nossa região e no estado de São Paulo, com as grandes geadas, né, e a crise mesmo do café. Sobre o Mazzaropi, é importante destacar que ele cria, né, em 1952, a sua própria forma de ver o cinema, mas ele faz seu primeiro filme pela companhia cinematográfica Vera Cruz. Em 1958, ele cria a Pan Filmes, que é uma produção do Amácio Mazzaropi, e em 1961 ele já constrói o seu primeiro estúdio de gravação em sua fazenda. E em 1974, ele cria um grande estúdio cinematográfico em Taubaté. Se dedicou 30 anos ao cinema, produzindo 32 filmes. Ele tem filmes que são maravilhosos, que vale a pena a gente assistir. Mas é interessante a gente observar como ele já põe o Mazzaropi, o Jeca Tatu, numa situação de protagonismo, já de resistência mesmo àquela produção que ele vem sofrendo. Eu espero que esta nossa conversa provoque, né, um novo olhar sobre o Monteiro Lobato e, isso, em especial, sobre a sua criatura, a sua personagem, o Jeca Tatu. E a necessidade da gente voltar nossos olhares para os Jecas na atualidade hoje. Onde estão nossos Jecas? Eles vivem da nossa natureza abundante? Me parece que não. O Jeca hoje vive do lixo, vive à margem, né, nas comunidades das grandes cidades, e é um povo ainda esquecido e que merece nossa atenção. Acho que a principal lição que nós tiramos do Jeca Tatu é que ele precisa de políticas públicas para garantir a humanização, ter casa, comida, poder estudar, frequentar universidades e ser o que ele quiser. Muito obrigada. Tudo é triste desde o jeito de falar, pois o Jeca quando canta tem vontade de chorar. Não tem um que cante alegre, tudo vive padecendo, cantando pra aliviar. O chorão que vai caindo devagar vai ser